Como se tornar um líder servidor, capítulo 4. Sobre liderança e amor. O que o amor tem a ver com isso? Tina Turner. Quando decidi, muitos anos atrás, introduzir o conceito de amor em meus seminários para executivos, percebi o risco que estava correndo, especialmente com audiências masculinas. Em geral, eles acompanham interessados, mas basta falar em amor, os olhos parecem ficar vidrados, o queixo baixa para o peito e eles começam a arrastar os pés no carpete, num nervosismo evidente. Estou convencido de que o desconforto que muitos sentem com a palavra amor é porque o amor é visto como um sentimento romântico. Mas a verdade é que posso amar meu trabalho, meu cachorro, meus charutos, minha namorada e meu Camaro 68. Desde que me sinta bem em relação a alguma coisa, posso dizer que a amo. O amor é sempre um sentimento positivo. Vince Lombardi, o lendário de futebol americano, comentou certa vez, abre aspas, não tenho necessariamente que gostar dos meus jogadores, mas, como ser humano, devo amá-los, fecha aspas. Lombardi compreendia muito bem a distinção entre o amor de sentimento, emoção, e o amor da vontade, decisão. Mas e aquelas pessoas de que não gostamos? Esse é o tipo de desafio a que Vince Lombardi se referia quando declarou que ele e seus jogadores podiam não se gostar de vez em quando, mas ainda assim ele os incentivava a serem o melhor que pudessem. Para Vince, isso demonstrava quanto se importava com eles, como seu amor era implacável. Como vou usar a palavra amor muitas vezes nesse livro, quero deixar bem claro o que estou querendo dizer quando a uso. Não estou me referindo à maneira como nos sentimos em relação a outras pessoas, nem sugerindo a violação das leis de assédio sexual. Refiro-me ao modo como nos comportamos todos os dias. Para os propósitos desse livro, o amor será definido como o ato de se pôr à disposição dos outros, identificando e atendendo suas reais necessidades, sempre procurando o bem maior. A interpretação apropriada de amor é, abre aspas, amor é o que o amor faz, fecha aspas. Não me diga, mostre. Há quase 8 séculos, São Francisco de Assis pediu a seus seguidores que pregassem o Evangelho em todas as ocasiões, mas só usassem palavras quando fosse necessário. E meus tempos de solteiro, quando circulava com meus amigos, por bares e outros lugares que provavelmente não deveríamos frequentar, achava muito estranho quando um deles dizia às 3 horas da madrugada, abre aspas, acho melhor eu voltar para casa e ficar com minha esposa, amo aquela mulher, fecha aspas. Lembro que pensava, abre aspas, você a ama e fica bebendo até essa hora da madrugada com a turma, fecha aspas. Outra coisa que me espantava era quando um amigo dizia que amava os filhos, mas não conseguia encontrar um tempo para brincar com eles. Lembro-me de suas preleções sobre a importância da qualidade do tempo em vez da quantidade. Eu especulava, o amor é o que o amor diz ou o que o amor faz? As qualidades de amor e liderança. Certa vez, compareci ao casamento de um grande amigo e ouvi o trecho bíblico 1 Coríntios 13, mais conhecido como passagem do amor, muito usado em casamentos, inclusive no meu próprio. Mas dessa vez foi diferente. Talvez o discípulo estivesse finalmente pronto. Eis que o pastor disse, abre aspas, o amor é paciente, o amor é gentil, não é pomposo e arrogante, é humilde, não age de maneira inconveniente, é respeitoso, não procura seu próprio interesse, altruísta, não se regozija na injustiça, mas na verdade, honesto, suporta todas as coisas, nunca falta, é dedicado, fecha aspas. A definição de amor e esperança que ele deu para o casal existe há 2000 anos e era praticamente a mesma que eu tinha ouvido em meus seminários de liderança. Para mim, essas qualidades do amor representam a própria essência da liderança. Elas não apenas definem liderança, mas também representam o verdadeiro significado de caráter. A definição dos princípios. Depois daquele casamento, mal pude esperar o momento de voltar para casa e comparar aquela definição de 2000 anos atrás com as listas de qualidades de liderança de meus seminários, a fim de continuar a harmonia quase perfeita. Isso me obrigou a abrir o dicionário
para melhor definir esses comportamentos. Liderança exige paciência. Ter paciência é demonstrar autocontrole. Esta qualidade de caráter é essencial para um líder na medida em que paciência e autocontrole são fundamentos do caráter e, portanto, da liderança. Em vez de autocontrole, prefiro usar a expressão controle de impulso. Sem controle sobre nossos desejos básicos e caprichos, dificilmente reagiremos corretamente em situações embaraçosas. Para nos tornarmos líderes efetivos, é preciso desenvolver o hábito de reagir de acordo com os princípios morais. Paciência e autocontrole refletem atitudes consistentes e previsíveis. Se você duvida disso, faça as seguintes perguntas a si mesmo. Você tem boas relações com as pessoas que estão descontroladas? Você é uma pessoa segura? Fácil de conviver? Acessível? Você pode absorver as opiniões contrárias, as críticas? Liderança exige gentileza. Considere a seguinte definição, abre aspas, gentileza é dispensar atenção, apreciação e encorajamento aos outros, fecha aspas. A segunda descrição possível é, abre aspas, tratar os outros com cortesia, fecha aspas. William James, o grande filósofo e psicólogo americano, ensina que os seres humanos têm necessidade de serem apreciados. Madre Teresa disse que as pessoas anseiam por apreciação mais do que pelo pão. Você tem dado atenção a seus filhos ultimamente? Ao cônjuge, ao chefe e aos funcionários que passam 14 horas por dia contribuindo com seus esforços? Pequenas amabilidades como bom dia, por favor, obrigado, desculpe, eu estava enganado, são fundamentais nos relacionamentos humanos. Liderança exige humildade. No meu dicionário pessoal, humildade é a demonstração de ausência de orgulho, arrogância ou pretensão, um comportamento autêntico. Humildade, assim como amor, é uma palavra que tem sido distorcida em seu uso. Como seu oposto é arrogância, vaidade ou orgulho, muitas pessoas associam erradamente humildade com passividade, modéstia ou até mesmo com baixa autoestima. Tenham pena de mim. Muito pelo contrário. Os líderes humildes não sofrem nenhum complexo de inferioridade. Eles sabem que não têm todas as respostas e aceitam isso com naturalidade, quando atingidos em sua escala de valores, princípios morais e senso de justiça, podem ser tão destemidos quanto um leão. No livro Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins descreve o mais alto nível de desempenho de liderança, que ele classifica de nível 5. Abre aspas, os líderes do nível 5 incorporam uma mistura paradoxal de humildade pessoal e vontade profissional. São ambiciosos, sem dúvida, mas ambiciosos em primeiro lugar e, acima de tudo, pela empresa, não por si mesmos. Fecha aspas. Os líderes humildes são capazes de manter as coisas em sua devida perspectiva. Liderança exige respeito. Abre aspas. Tratar todas as pessoas com a devida importância. Fecha aspas. Eis a melhor definição para respeito. Quem está ao redor do líder percebe que ele é capaz de respeitar os outros, já que o veem a todo momento recebendo pessoas importantes. Mas o que dizer dos humildes ou contestadores? Recebem o mesmo respeito? Um participante de um seminário me disse numa ocasião, abre aspas, meu pai me ensinou que o respeito é conquistado, por isso só respeito quem conquista meu respeito. Fecha aspas. Minha resposta foi rápida. Abre aspas. Você não entendeu a mensagem do seu pai. Fecha aspas. Respeito não é algo que você ganha quando se torna o líder. O respeito é conquistado quando você é o líder. As pessoas não merecem ser respeitadas como seres humanos ou mesmo porque trabalham para a mesma organização que você. Se eu fosse um dos acionistas, poderia argumentar que a função do líder é ajudar seu pessoal a vencer e ser bem-sucedido. Liderança exige altruísmo. Abre aspas. Atender às necessidades dos outros. Fecha aspas. Que bela definição de altruísmo. Atender às necessidades dos outros. Quando menciono esse conceito durante os seminários que realizo, há uma pergunta frequente. Antes mesmo de minhas próprias necessidades, sempre respondo,
antes mesmo de suas próprias necessidades, gafanhoto. Quando você se candidata a líder, tem de fazer isso. A vontade de servir e de se sacrificar pelos outros, a disposição de abrir mão dos seus próprios anseios pelo bem maior. Este é o verdadeiro altruísta e, em consequência, o verdadeiro líder. O escritor russo Leon Tolstói tem uma frase que se encaixa à perfeição. Abre aspas. Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Fecha aspas. Como isso é verdade? A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Se cada um de nós limpasse o lixo de seu próprio jardim, logo teríamos uma rua limpa. Liderança exige perdão. Muita gente considera o perdão uma estranha habilidade de caráter para se ter numa lista de liderança. Na minha opinião, no entanto, é uma das mais importantes, porque perdoar significa deixar para lá o ressentimento. Por isso, é essencial aceitar as limitações nos outros e ter uma enorme capacidade de tolerar a imperfeição. E nada de ficar ressentido com as coisas que nos machucam e nos desapontam. Lembre-se de que qualquer um pode liderar pessoas perfeitas, se é que elas existem. Deixar para lá o ressentimento não significa se tornar uma pessoa passiva, um capaz para o mundo, muito menos aceitar a impunidade nem fingir que qualquer tipo de comportamento é aceitável. Agir dessa forma não seria íntegro. Como Gandhi ressaltou, abre aspas, os fracos podem nunca perdoar. O perdão é o atributo dos fortes. Fecha aspas. Liderança exige honestidade. Abre aspas. Não tentar enganar ninguém. Fecha aspas. Este é o verdadeiro sentido da palavra honestidade. Poucos discordam que honestidade e integridade são qualidades essenciais de um líder. Todas as pesquisas que acompanham há décadas são unânimes em apontar essas qualidades de caráter como essenciais para a liderança. Se você não acredita, faça a si mesmo a seguinte pergunta: você mantém boas relações com pessoas em que não confia? São elas que os inspiram? Um dos principais aspectos da honestidade e também de como se manter imune à desilusão é a maneira como delegamos e cobramos responsabilidades. Essa é a nossa verdadeira função como líderes, assim como a obrigação de ajudar as pessoas a serem o melhor que puderem. Outra forma de honestidade, sobre a qual quase não se fala nas organizações, é evitar o comportamento desleal e a formação de panelinhas, entre aspas. Aquelas alianças destrutivas entre duas ou mais pessoas que preferem falar das outras em vez de levantarem um problema para o todo o grupo a fim de que se encontre a solução. Pense em integridade como uma postura coerente e alinhada em pensamentos, palavras e ações. É como se você incorporasse valores corretos, previsíveis e compatíveis com o seu próprio comportamento. Como Gandhi disse, abre aspas, um homem não pode fazer o que é certo em uma área da vida ao mesmo tempo que está ocupado fazendo o que é errado em outra. Fecha aspas. Liderança exige compromisso. Abre aspas, ser fiel à sua escolha. Fecha aspas. Eis minha definição de compromisso. Ela é uma das importantes qualidades de caráter que um líder pode possuir e, claro, só se torna possível com uma boa dose de força de vontade e compromisso. Os melhores líderes e servidores são aqueles que cumprem os compromissos que assumem. Afinal, não são eles que exigem empenho pela melhoria contínua, pessoal e organizacional? Não seria possível pedir aos outros não assumirem um compromisso de se tornarem os melhores. Martin Luther King Jr. colocou a coragem moral em perspectiva quando declarou, abre aspas, a estatura moral de um homem não é sua posição em momentos de conforto e conveniência, mas em momentos de desafio e controvérsia, fecha aspas. Há pouco tempo realizei um seminário com 80 gerentes de uma organização em dificuldades. No meio da conversa sobre amor, uma jovem levantou a mão. Já entendi, disse ela. Sei o que está tentando fazer aqui conosco. Quer que passemos a gostar mais um dos outros, não é mesmo? Não, não é isso, respondi sem hesitar. Esqueçam os sentimentos e se concentrem no modo como tratam uns aos outros. Não me interessa como se sentem em relação aos outros, mas como se comportam uns com os outros. Vão descobrir que os sentimentos virão mais tarde. C.S. Lewis comentou,
Abre aspas. Não percam tempo se preocupando se vocês amam o próximo. Ajam como se amassem. Vão descobrir que, quando se comportam como se amassem alguém, dali a pouco passarão a amá-lo. Fecha aspas. Fim do capítulo 4.